Muito bom dia a todos. Já são 9h03. Eu imagino que quem ia entrar, a maioria já deve ter entrado, então a gente vai começar, certo? Na aula passada, nós começamos, na verdade nós começamos, não, nós demos continuidade àquilo que a gente vinha falando antes sobre romantismo, certo? Só para a gente relembrar de forma rápida, de forma breve. Foi que a gente viu até agora sobre romantismo já. A gente viu lá no início que no Brasil a escola romântica, ela inicia, a escola literária romântica, ela se inicia em aproximadamente 1836, certo? Quando lançam um livro, e esse livro é considerado a obra inaugural do romantismo no Brasil, né? E aí, na aula passada, nós falamos sobre algumas obras que são obras bem características do romantismo brasileiro. Nós lemos um poema e, além de lermos esse poema, nós comentamos aqui, eu falei aqui sobre duas obras, sobre dois romances românticos. A Moreninha, que é um romance romântico bem clássico, bem típico mesmo, aquela coisa bem romântica. Se a gente for pegar lá, a gente encontra praticamente todas as características do romantismo em A Moreninha. E é um romance de 1844. E a gente falou também sobre o livro Senhora, de José de Alencar. Senhora já é um romance mais para o final do romantismo, mas que também é um romance bem típico do romantismo, o sentimentalismo, a ideia de que o amor sempre vence, aquela ideia de que o amor meio que liberta, né? Isso é muito típico do romantismo e a gente encontra muito claramente também nesse livro Senhora, certo? Na aula de hoje, pessoal, eu até havia dito aqui já, quem entrou antes, seria interessante que todo mundo estivesse com um livro de português aberto lá na página 18, certo? Quem aí não ouviu isso antes, se puder, abra o seu livro de português e na página 18, por gentileza. Acabou de entrar outra pessoa aqui, mais gente também entrando. Então, assim, se você puder, você pega o seu livro de português lá na página 18 e abra aí, por gentileza, certo? Livro de português na página 18. Eu vou até escrever aqui. Aí, pessoal, assim, eu não sei se todo mundo está realmente conseguindo acompanhar pelo livro. Eu queria que, se alguém dissesse, sei lá, por algum motivo está sem um livro aí, aí assim, que nas próximas aulas seria muito interessante que você sempre estivesse com o livro, certo? Porque a gente vai precisar. Não é todas as aulas, não vai ser exatamente sempre que a gente vai precisar, mas em algumas aulas a gente vai acabar usando o livro de português, certo? Então é interessante que você acompanhe, certo? Eu imagino que a maioria aí. Pois é, era isso que eu estava pensando. Lília disse aqui que ainda não recebeu o livro, que ainda não está com o livro. Pois é, Lília. Foi o que eu fiquei imaginando aqui também, que algumas pessoas ainda não iriam ter o livro. Mas aí, pessoal, quem não recebeu ainda o livro, é legal que você dê um jeito, certo? Eu não sei como é que está agora na escola, especificamente. Eu sei que ficou um tempo que não podia ir na escola, né? Eu acho que está assim ainda, infelizmente, eu acho que está assim. Não pode ir receber. Eu confesso que eu não sei se ainda está assim, mas assim, se informe aí, certo? Se, se puder, o ideal seria que você fosse receber esse livro logo. Se não, aí infelizmente a gente vai ter que aguardar, vai ter que esperar, né, para quando der certo receber,
certo? Mas aí quem está com o livro, acompanha. Quem não está, não se preocupe que, de alguma forma, a gente vai conseguir aqui, certo? Fica um pouco mais complicado, porque você não vai ter o texto aí para você acompanhar. Mas não é impossível não também, certo? Ó, então assim, pronto. Quem está com o livro, lá na página 18, começa na página 18 e vai até o início da página 19. E também na página 20, que também começa na página 20, mas vai até a página 21, vai até o começo da página 21, certo? São dois textos, e esses dois textos são dois poemas românticos, né? Esses dois poemas, eles são muito interessantes quando a gente quer entender o romantismo no Brasil, certo? Tem duas coisas aqui que ficam muito claras quando você lê tanto esse texto 1, que está na página 18 e 19, quanto esse outro texto que está na página 20. Deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal. Legal. Olha só. Eu consegui abrir aqui o livro, certo? Então, eu vou mostrar aqui, tá bom? Espera aí. Consegui abrir o livro no computador, então eu vou conseguir mostrar o livro e todo mundo vai acompanhar, certo? Vai facilitar, né? Não tem problema não. O importante aqui mais é o texto. Pronto, a gente vai conseguir acompanhar o livro, certo? Pronto. Quem não está com o livro aí, vai ter uma tela em que vai aparecer o livro, certo? Tem uma tela que eu estou falando aí, na outra tela vai estar o livro. Pronto, aí, ó. Só aumentar aqui um pouquinho para ficar melhor. Pronto. Ó, pessoal, então pronto. Esse texto aqui é o texto da página 18, começa na página 18 e vai até até o início da página 19, certo? Tem até as respostas do livro aqui, ó. Mas a gente não vai fazer exatamente essa atividade aqui, não. Mas aí, assim, esses dois textos, tanto esse quanto o outro texto está aqui na página 20, certo? O outro texto está aqui na página 20 e 21. São dois poemas de dois dos principais poetas românticos no Brasil. Esse texto 1 aqui é de um rapaz chamado Gonçalves Dias, certo? E esse texto 2 aqui é de um outro rapaz chamado Álvares de Azevedo, certo? São os dois principais são os dois principais autores da poesia romântica no Brasil. E assim, por que esses dois textos aqui são importantes, né? Esse primeiro texto, pessoal, que ele é ele é, digamos assim, um texto que é um poema, só que é um poema narrativo, certo? Chama de épico. O que é um poema épico? É um poema em que o autor conta uma história, certo? E essa história geralmente tem heróis, né? E assim, isso é muito a cara do romantismo, histórias com heróis. Por quê? Porque é uma característica do romantismo valorizar essa questão, por exemplo, da honra, né? Os personagens românticos, eles geralmente são pessoas muito honestas, muito honradas, são pessoas que não falham, não erram, né? É a concretização daquilo que é o ideal de ser humano que a gente imagina, né? Lembrando que nós falamos aqui em aulas anteriores que no romantismo do Brasil, esse herói, ele foi muito associado à figura do índio, né? Então, o índio foi considerado, na época, como a grande figura heróica, o grande indivíduo que
simboliza o heroísmo do brasileiro, né? E por que isso? Isso é uma herança romântica da Europa, certo? Praticamente tudo, pessoal, que se faz em literatura no Brasil é uma herança da literatura europeia, principalmente esse período aqui, século XIX ainda. Então, no romantismo europeu, o que é que aconteceu? Lá, a galera com essa ideia de que vamos voltar ao passado, porque no passado é que era bom, que eu comentei sobre isso, né? Que o romântico, ele adora voltar ao passado. O romântico, ele sempre pensa que a época em que ele está não é a melhor época é o passado. Então, o que é que o romântico faz? Ele volta para um outro momento em que, na opinião dele, aquele é que era o momento heróico, bacana, legal, interessante. E hoje as pessoas se corromperam e coisas desse tipo. Então, no romantismo europeu, eles voltam lá para a Idade Média, certo? A Idade Média é a época de ouro que o romantismo acredita que estão os grandes heróis. E aí, o personagem heróico da Idade Média que o romantismo pega na Europa é o cavaleiro medieval, aquele indivíduo que se vestia com uma armadura, ia para a guerra defender a sua pátria, o seu país, a sua família, a sua amada, muitas vezes, o seu povo, né? Então esse era o personagem heróico do romantismo europeu. Quando o romantismo chegou no Brasil, tinha um problema aí. Que problema era esse? O Brasil não viveu Idade Média. Nós não tivemos uma Idade Média. Por quê? Esse território que é o Brasil hoje, na Idade Média, ele não tinha sido descoberto ainda, né? Os europeus, que foi onde aconteceu a Idade Média, os europeus ainda não tinham descoberto esse território que é o Brasil hoje. Então, na verdade, quem vivia aqui eram os índios, na Idade Média. Então, do ponto de vista histórico, nós não tivemos uma Idade Média, certo? Já que nós não tivemos uma Idade Média, então os românticos no Brasil disseram assim: pronto, vamos pegar aí o índio como sendo o nosso herói maior. E quando a gente pensa em vamos voltar ao passado, para uma época heróica e para um grupo de pessoas que podem ser considerados como heróis, na Europa eles voltaram para a Idade Média e pegaram o cavaleiro como sendo o herói. No Brasil eles voltaram o período antes da chegada dos portugueses e vamos pegar os índios como sendo os grandes heróis. Em alguns contextos, até não é nem voltar para antes da chegada dos portugueses, é voltar para um período em que os portugueses já tinham chegado aqui, mas vamos sempre trazer o índio como sendo aquela figura heróica que representa o heroísmo tipicamente brasileiro, né? Esse texto aqui, ele é um pouco disso. Como eu disse, ele é um texto épico, então é um poema épico em que o autor conta uma história. E que história é essa que o autor conta? Ele conta uma história de um guerreiro, certo? E esse guerreiro, ele é capturado, né? Isso é em uma tribo. Então, tem uma tribo que está em guerra com outra tribo, e aí uma tribo captura o principal guerreiro da tribo rival, certo? É uma história de guerra. Isso aqui é uma história de guerra. Então, uma tribo captura o principal guerreiro de outra tribo. E aí, pessoal, algumas tribos indígenas daqui, antes, hoje em dia não existe mais isso, mas antes havia um ritual chamado de ritual de antropofagia. Que era o ritual de antropofagia? Uma tribo estava em guerra com outra rival, certo? A tribo rival prendia o principal guerreiro dessa tribo aqui, e aí, em sinal de respeito, pode parecer até um pouco estranho a gente dizer isso, mas em sinal de respeito e em sinal de reconhecimento que aquele guerreiro que foi capturado é o principal guerreiro da outra tribo, o que, é que eles faziam com esse guerreiro? Eles
comiam a carne desse guerreiro. Eles matavam e se alimentavam da carne daquele guerreiro. Por quê? Eles acreditavam que, ao fazer isso, tudo aquilo que o guerreiro tinha de melhor iria passar para as pessoas que comeram a sua carne, né? Esse ritual era chamado de ritual de antropofagia, né? E aí, o que aconteceu aqui nesse poema? O que aconteceu aqui nesse trechozinho aqui? Nesse trecho, um guerreiro é capturado, certo, pela tribo rival, e aí, quando ele é capturado, ele chega na tribo rival e diz assim: ó, colega, é o seguinte, meu pai é um senhor idoso, meu pai é cego, e ele depende totalmente de mim, totalmente. Então, se vocês me prenderem, me matarem e comerem a minha carne, o meu pai vai ficar sem o auxiliar dele, que sou eu, um senhor idoso e cego. Vocês vão ter coragem de fazer isso, vocês vão ter coragem de me matar. E aí, em piedade a esse pedido desse guerreiro, a tribo rival vai lá e diz assim: ah, tudo bem, então, vamos soltar ele em piedade. Aí solta ele, certo? Solta ele, e ele volta para a tribo dele. Quando ele chega na tribo dele, ele diz para o pai, diz: pai, fui capturado por uma tribo rival, eles iam fazer um ritual de antropofagia comigo, porém, eu apelei e disse que meu pai é cego e depende de mim e tudo mais e tal e tal. E aí eles me soltaram. O que é que o pai faz? Olha só, isso é muito romântico, isso é muito o romantismo. Como eu disse, o romantismo adora essa história da honra, da lealdade, da fidelidade, a ideia de que tudo que você puder imaginar como sendo o melhor, o mais ideal que um ser humano tem que ter é o que o personagem romântico geralmente tem. Aí o pai olha para ele e diz assim: meu filho, não, não faça o que você fez. Você fez errado. Você não deveria, você não deveria ter dito para eles que eles te soltassem. Isso não foi uma atitude honrada. E o pai faz o que com ele? Diz assim: você vai voltar para lá. Olha só que loucura isso, né? Você vai voltar para lá e você vai ser objeto desse sacrifício que eles querem fazer com você. Por que isso? Porque é como deve ser. A nossa tradição manda isso. Você não pode fugir à tradição. É uma desonra para a nossa família e é uma desonra à nossa tribo se você não se submeter a esse sacrifício. E aí o pai vai lá e pega na mão, digamos assim, eu acho até que o texto fala isso mesmo, que o pai vai lá e pega na mão e conduz o filho ao sacrifício, né? Leva ele de volta lá para a tribo rival e diz assim, ó, você vai e você vai ser sacrificado. Veja como, até mesmo a gente pode dizer que tem uma certa semelhança com o próprio Deus, né, que entrega seu filho, né? Então, assim, toda essa questão da honra, da lealdade, da fidelidade, fidelidade às tradições, né? Então, o que é mais honrado aqui? O mais honrado é que a tradição seja cumprida. Então, não interessa se meu pai é cego, se não interessa isso. Aquilo tem que ser cumprido daquele jeito. E o próprio pai vai lá e faz aquela tradição se cumprir, né? Então, isso aqui é muito a cara do romantismo. E é muito a cara da ideia de que é o indígena brasileiro que incorpora essa ideia de ser o grande herói da história, né? Então, esse texto aqui, pessoal, ele trata mais ou menos disso. E, assim, não é por acaso que eu estou aqui falando sobre esse texto. Eu não li o texto, né? Nós não lemos o texto, mas se você tiver com o livro aberto aí, você já está vendo, né? Só que o
o que eu lhe falo? Eu lhe falo o seguinte, muito provavelmente, se você tiver com o livro aberto, você vai perceber isso, você vai pegar aqui o seu livro, vai ler, e eu me lembro muito bem, ano passado, o pessoal do segundo ano, eu era professor do segundo ano também ano passado, e assim, essa partezinha aqui a gente fez ainda na sala de aula, né? Não tinha sido suspensa as aulas ainda. E eu me lembro demais do pessoal pegando esse texto e dizendo, professor, que texto difícil, eu não estou conseguindo entender. Embora aqui antes, né, tem até um certo resumozinho, ó. Você vai ler a seguir dois trechos do poema épico com Jucapirama, em Tupi, o que há de ser morto de Gonçalves Dias. No poema, o último descendente da tribo Tupi foi feito prisioneiro pelos Timbiras. Então ele meio que resume um pouco já o que vai ser o texto. Mesmo assim, muita gente olha para o texto, olhou para o texto e achou extremamente complicado. Pessoal, é, de certa forma, um pouco lógico. Nós estamos lendo um texto aqui, foi um texto escrito no século XIX, né? Então, é de fato um texto que traz um vocabulário um pouco mais diferente do que a gente tem hoje, né? Então, é óbvio, o romantismo nem é uma escola literária que gosta do palavreado muito difícil. Muito pelo contrário, até o romantismo gosta de textos mais simples. Porém, um texto mais simples lá do século XIX, para nós hoje, não é um texto mais simples, né? Porque a linguagem ela muda e tudo, então tem muita coisa aqui que às vezes você tem dificuldade de entender. Por isso, inclusive, que eu fiz toda essa introdução aqui, eu estou com 25 minutos aqui quase que eu estou falando sobre esse texto. Fiz toda essa introdução, porque esse texto aqui, ele vai estar na atividade que a gente vai fazer, certo? Na nossa próxima aula, que é da próxima semana. Lembrando, na próxima semana, nós não vamos ter essa aula síncrona aqui, né? Não vamos ter aula síncrona. Na próxima semana, a gente vai ter só a atividade no Google Sala de Aula e pelo link no grupo de WhatsApp, né? Então, esse texto aqui, ele vai estar na atividade. Inclusive, eu antecipo que não é exatamente essa atividade aqui do livro de português, certo? Não é exatamente essa atividade, mas é uma atividade semelhante, ok? Vamos agora para o outro texto. Vamos lá agora para o outro texto, certo? Olha só, até mesmo uma coisa interessante aqui, se a gente for ver as imagens, né? Ó, nesse texto aqui, o livro escolheu essa imagem para ilustrar. É uma imagem de um índio, né? Atualmente, já, né? Para ilustrar esse texto. Lá no outro texto, que é o texto que está na página 20, começa na página 20 e vai até a página 21, esse texto aqui é um poema de um poeta chamado Álvares de Azevedo, certo? Aí tem esse quadro chamado Ofélia, certo? Ofélia, Arthur Hughes, né? Que é um quadro que representa uma mulher. Então aqui nós já temos outro tipo de texto romântico. Aquele primeiro lá é o texto nacionalista, que mostra o herói indígena, aquela coisa toda. Depois a gente vai até separar isso aí em fases. A gente vai ver que aquele texto 1 é a primeira fase do romantismo, é a primeira geração do romantismo, que é chamada de nacionalista ou indianista, exatamente porque traz o índio como figura principal, como herói. Essa segunda aqui, esse segundo aqui, já é o romantismo em outro aspecto, em outra versão. É o romantismo mais do sentimentalismo, né? É o romantismo da idealização da mulher. É o romantismo que fala das paixões, né? E aí, Álvares de Azevedo, esse poeta aqui, é o principal nome desse tipo de romantismo na poesia no Brasil, né? Do mesmo jeito também que você, com certeza, vai ler ou está aí com o livro agora já dando uma olhada e lendo esse texto aqui, do mesmo jeito que no outro texto, muito provavelmente
você vai olhar e vai dizer, vixe, que complicado, esse texto aqui é meio complicado, e o palavreado aqui é meio estranho para mim. Muito provavelmente, você vai ter a sensação semelhante nesse outro texto aqui também. Como eu disse, é um texto do século XIX, então ele está um pouco distante de nós hoje. Um pouco não, bastante, né? Ele está bastante distante de nós hoje. Aí já vai mais de 150 anos de diferença, né? Então, é natural que você olhe para esse texto aqui e tenha alguma dificuldade para compreender algumas coisas da linguagem. Mas, até interessante que ele traz aqui o significado de algumas palavras que ele imagina que a gente não vai saber o significado, né? Então, sempre é legal você dar uma olhada nisso aqui, porque isso aqui vai também te ajudar, né? Esse texto aqui, todo aquele ideal romântico que a gente viu no outro texto, em relação ao heroísmo, ao indígena e ao nacionalismo, a gente pode aplicar aqui a questão do sentimentalismo e da idealização da mulher, certo? Você pode ver que o texto inteiro ele trata a figura feminina como se fosse uma figura angelical, uma figura quase divina, né? E aí, o que a gente geralmente entende como uma figura angelical? Porque como é quando a gente pensa assim num anjo, ou quando a gente pensa em figuras semideus, semideusas ou alguma coisa assim, o que geralmente vem à cabeça? É uma figura meio pálida, meio branca, né? E fisicamente a gente tem toda uma ideia do que é essa figura angelical, essa deusa, Nossa Senhora, né? Aquela figura assim com um rosto meio quase como se fosse um pouco triste, né? Essas imagens aqui são imagens que geralmente estão associadas à mulher no romantismo, certo? A mulher de um modo geral. Não é quase como se fosse assim, na poesia romântica, as mulheres, elas são retratadas como figuras parecidas com Nossa Senhora, parecidas com anjos, quase como se fossem seres assexuados, na maioria das vezes. Em algumas situações você até tem uma insinuação sexual ali, muito sutil, mas na maioria das vezes é, não é. É tudo muito puro, é tudo muito inocente, né? E aí, essa figura você consegue ver 100% nesse texto aqui. 100%, né? Olha só o que ele diz aqui, ó. Tem um trechozinho que eu li, que eu achei muito interessante. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Olha só, ele diz assim: sinto, aqui é o cara, né? É o cara que está, digamos, que está vendo essa figura, né? Ele diz assim: ó, sinto na fronte pétalas de flores, sinto-as nos lábios e de amor suspiro. Mas flores e perfumes embriagam, e no fogo da febre e em meu delírio embebem na minha alma enamorada delicioso veneno, né? Então, é o tempo inteiro a pessoa exaltando a figura feminina, é o tempo inteiro a pessoa colocando a mulher como se fosse um ser que está acima, certo? E aí é interessante que pode ser que você olhe e diga assim, vixe, então quer dizer que eles, tipo, eram feministas, não tem nada a ver com isso, certo? Não tem nada a ver com isso, muito pelo contrário até. É a mulher como sendo acima, mas no sentido de que é a figura que, do ponto de vista sentimental, ela é inatingível. Mas isso não tem nada a ver com a mulher ser igual ao homem, ou ser superior ao homem, não tem nada a ver com isso. É nesse sentido sentimental. A postura masculina é sempre a postura de quem corteja a mulher. E ela é aquela que fica ali sendo a cantada da história, digamos assim, né? Com cara de paisagem, né? Geralmente. E assim,
isso aí vai voltar, não sei se você lembra, porque o ano passado, né, pessoal, tem muita coisa que a gente estudou, vamos ser sinceros, né? A gente estudou, mas não estudou, né? A gente viu, mas às vezes não sabe nem que viu, porque aí foi numa atividade que você às vezes não fez, ou alguma coisa assim. Mas, se você lembrar bem, lá no primeiro ano, no ano passado, vocês estudaram um negócio chamado trovadorismo. No trovadorismo, você tinha as cantigas, que eram poemas que eram feitos, poemas de amor, né? No caso, as cantigas de amigo e as cantigas de amor, certo? Então, o que eram essas cantigas? As cantigas eram textos poéticos em que o homem se declarava para sua amada, ou então que a mulher se declarava para o seu amado. Inclusive, nesses casos em que o poema tinha a mulher se declarando, mesmo sendo a mulher, quem escrevia era um homem, ele incorporava um personagem feminino e escrevia isso aí, né? Então, essas cantigas tinha lá algo chamado amor cortês. Não sei se você vai lembrar dessa expressão. Se, se você tivesse tido aula presencial, eu não tenho nenhuma dúvida de que você se lembraria disso, porque isso é geralmente uma coisa muito batida no primeiro ano. Talvez até um outro lembre. Se alguém lembrar, bote aí no chat. Ah, professor, lembro. Aí tinha esse amor cortês. O que era o amor cortês? Essa visão de que o homem corteja a mulher. O homem é aquele que tenta conquistar a mulher. E a mulher é aquela que fica na postura de ser conquistada. Ela não toma a iniciativa, ela não age, ela só fica ali esperando para ser conquistada. Essa é a mulher romântica, é igualzinha. Lembra que eu falei que o romantismo volta para a Idade Média? Então, isso aqui é uma volta à Idade Média também, porque o trovadorismo que eu disse, as cantigas, são da Idade Média. O amor cortês é uma característica típica da Idade Média. Pois é, ó, graças a Deus, Antônio Douglas diz que lembra um pouco. Pois é, quem lembra um pouco já está lembrando muito, Douglas, viu? Do ano passado, quem lembra um pouco já lembra muito. Então, é, esse amor cortês, você vai ver aqui de volta no romantismo agora. A mulher é cortejada, o homem é quem corteja, o homem é o conquistador. Só que no romantismo, assim como era na época lá também, muitas vezes, o amor ele era platônico. O amor ele é platônico. Ele só acontece nas ideias. Só acontece no mundo das ideias. Eu vou ser bem sincero, que assim, eu falei um pouco sobre romantismo com o pessoal do terceiro ano, esse ano agora, certo? Por quê? Porque a gente estuda no terceiro ano algumas coisas que são importantes que a gente lembre o conteúdo do segundo ano. E aí eu expliquei um pouco sobre romantismo para eles, eu relembrei, né? Eu expliquei não, eu relembrei um pouco sobre romantismo, sobre todo o conteúdo que a gente viu no segundo ano. E eu confesso que eu não lembro se eu comentei isso, foi com eles ou pode ter sido com vocês também. Mas se tiver sido com vocês, me desculpe aí a repetição, vocês já vão saber. Mas essa expressão amor platônico se deve ao fato de que tinha um filósofo grego chamado Platão, e esse filósofo considerava que o mundo se divide em dois. O mundo concreto, que é esse mundo que a gente vive, e que ele é imperfeito, ele é o mundo real, né? Então, todas as imperfeições a gente vê no mundo concreto. É esse mundo que nós estamos aqui agora. E existe o mundo das ideias, que é o mundo da perfeição, da idealização, de tudo que é bom, justo e perfeito. Seria o que a gente poderia dizer que é Deus, vamos dizer assim, né? Só que Platão lá chamou de mundo das ideias. Então, esse mundo das ideias, o nosso aqui, ele tenta espelhar esse mundo perfeito. Só que ele nunca chega a ser perfeito como o mundo das ideias. Esse mundo aqui nunca chega a ser perfeito como o mundo das ideias, certo? Então, o amor platônico se deve a isso, porque é um amor que só acontece no mundo das ideias. E assim como Platão achava que o mundo das ideias é perfeito e é o melhor, o romântico também acredita do mesmo jeito. O romântico também acha
que o amor que só acontece no mundo das ideias, ele é melhor do que o amor que acontece na concretude. Não é por acaso que a gente encontra inúmeras, centenas, milhares de vezes o romântico achando que é melhor morrer se o amor não se concretizar. Por que é melhor morrer? Porque se você morre, em algum plano espiritual, aquilo ali vai acontecer. E se você está aqui, você não consegue fazer isso acontecer de verdade. Então, é melhor que isso aconteça num plano das ideias, num plano espiritual, num plano abstrato, do que você trazer isso para a vida concreta. Porque a vida concreta é cheia de imperfeições. Então, nas imperfeições, a gente não consegue ver a coisa. E aí o romântico, como ele idealiza sempre, então é sempre muito melhor aquilo que é idealizado. Pessoal, mal comparando aqui, uma coisa semelhante quando a gente se apaixona pela primeira vez, né? Todo mundo, quando se apaixona a primeira vez, é um personagem do romantismo. Todo mundo. As mãos gelam, ficam frias, a pessoa treme, a pessoa vai falar e não sabe direito o que vai falar. Aí, sabe assim, a pessoa, né? A primeira namorada e tudo, a pessoa ali, a empolgação medonha, aí não sabe o que é que diz pra pessoa, aí fica ali com ela. Aí diz, pois é, né? Eu hoje almocei bife, ó. O que tem a ver, né? Mas a pessoa não sabe o que é que diz, né? Então, a pessoa fica ali naquele negócio. Então, o romântico é como se fosse sempre aquela pessoa que está se apaixonando pela primeira vez. Então, todo esse derramamento, toda essa coisa. Inclusive, acho que eu disse isso para vocês em alguma aula. Quem ainda não teve essa paixão assim do romantismo, tenha logo, porque depois fica feio, viu? A pessoa, depois de ver assim, fica feio. Então, o romântico, ele é esse indivíduo derramado mesmo, e você vai ver isso nesse texto aqui. Olha só, tem um outro trecho aqui que eu destaquei no meu livro, deixa eu mostrar aqui para você ver. Olha só, ele diz assim: ardem sem sono as pálpebras doridas, certo? As pálpebras que doem, né? Convulsivo tremor, meu corpo vibra. Quanto sofro por ti. Nas longas noites adoeço de amor e de desejos. E nos meus sonhos, desmaiando, passa. Olha só, é um exagero assim sem tamanho, mas isso é o romântico. O romântico é esse indivíduo exagerado, certo? E aí, pessoal, alguma dúvida, alguma contribuição? Querem perguntar alguma coisa, querem falar alguma coisa, se posicionem aí, digam alguma coisa aí pelo chat, ou algo do tipo. Enquanto vocês escrevem alguma coisa aí no chat, eu vou aqui só pegar um copo d'água, viu? É engraçado, pessoal, que quando a gente fala sobre romantismo na sala de aula mesmo, tá, menino, toda vida tem 3, 4, 5 pessoas que têm mil e uma histórias para contar, de não sei quem, que se apaixonou por não sei quem, que era desse jeito e tudo. Aí quando chega aqui numa hora dessas, aí acaba tudo, né? Acaba tudo. Mas aí, pessoal, ó, como eu disse, vá vendo aqui o livro, certo? Vá lendo aqui esses textos, esses dois textos. Como são textos um pouco complicados, realmente, né? Tem uma linguagem um pouco. Então, vá lendo. Outra coisa, eu já praticamente vou usar aqui, talvez até seja meio pretensioso dizer isso, meu que decifrei os textos aqui para vocês, né? Nossa aula aqui todinha foi isso. Eu falei aqui sobre tudo que você encontra nesse primeiro texto e falei sobre tudo que você vai encontrar aqui nesse segundo texto, né? Olha só aqui, diz, vem pálida virgem, se tens pena de quem morre por ti e morre amando.
Dá vida em teu alento à minha vida. Une nos lábios meus minha alma tua. Eu quero ao pé de ti sentir o mundo, na tua alma infantil, na tua fronte, beijar a luz de Deus. Olha só, na tua fronte, beijar a luz de Deus. Fronte, pessoal, é isso aqui, ó, essa partezinha aqui, certo? É isso aqui. Então, beijar a fronte dela para ele é como beijar a luz de Deus. Olha que coisa exagerada, né? É o romantismo aí, viu? É o romantismo em estado puro. E sem ofensas, viu, pessoal? Sem ofensas, viu? Não é, eu não estou ofendendo, eu não estou dizendo que o romantismo é chato ou nada do tipo, não. É o quê? É exagerado. Tem uma palavra que eu não sei se vocês já ouviram, que é piegas, certo? A palavra piegas é isso. É um exagero sentimental, é um exagero, chega quase a ser meio brega, né? Então, esse é o significado da palavra piegas. O romantismo, ele é, em alguma medida, piegas, realmente. E tudo bem, não tem problema não, né? Tudo bem. Quem não, né? É tanto que quando eu botei aqui Marília Mendonça e Maiara Maraíza, foi a primeira, acho que foi a única vez na vida que vocês se manifestaram aí, né? Então, o romantismo mexe até hoje, né? Ele está aí presente ainda. Como eu disse lá naquele dia, Maiara e Maraíza, Marília Mendonça, não são românticas no sentido literário do termo, né? Porque no sentido literário do termo, o romantismo ficou lá no século XIX. Mas a gente pode dizer que essas músicas, elas são uma herança desse romantismo literário aqui, são uma herança, realmente, né? Então, mexe com a gente até hoje. Por que quando eu dou aula sobre romantismo em sala de aula, sempre tem um monte de gente, o pessoal chega, se anima, porque também, porque aqui a gente não tem a interação, né? Eu faço cada marmota em sala de aula, quando eu tô falando sobre romantismo em sala de aula mesmo, né? Conta história que é verdade, outras que eu invento, é a maior comédia do mundo. Então, é diferente. É diferente, né? Na sala de aula mesmo, a coisa pulsa mais. Mas quando é em sala de aula, todo mundo, ou quase todo mundo, se envolve com o romantismo. Porque o romantismo, ele traz aspectos que são, a gente pode dizer assim, universais do ser humano. As paixões, os amores, o sentimentalismo, os sentimentos, de um modo geral, eles são universais. Não importa se você viveu hoje, no século XIX, em 1920, em 1700 e tanto, não importa. Todo mundo tem sentimentos. Então, ele é universal nesse sentido, de que a gente vivencia isso em qualquer época, em qualquer cultura, não importa se você é de Solonópolis, de Fortaleza, de São Paulo, da Europa, não importa. Esses sentimentos você tem em qualquer situação, em qualquer contexto. Então, o romantismo ele acaba falando muito a todos nós, porque todos nós, em algum momento, já passamos ou vamos passar por situações desse tipo, né? Então, é isso aí. A não ser uma pessoa muito dura, mas mesmo as duras, elas passam, a gente só não vai saber que elas passam, né? Mas elas passam também. Então, pessoal, se vocês não tiverem dúvidas, se não tiverem nenhuma colocação a fazer, a gente encerra por aqui, certo? E aí eu deixo claro já que próxima semana a gente vai fazer uma atividadezinha utilizando o Google Sala de Aula e o link no grupo de WhatsApp com esses dois textos aqui, certo? Isso já foi dito várias vezes para vocês no grupo, no Silda falou, se eu não me engano, e eu quero reforçar aqui também. Seria muito bacana que todo mundo utilizasse esse e-mail da Seduc, certo? E eu já estou vendo aqui que tem alguns alunos que estão utilizando. Como é que eu sei que esses alunos estão utilizando o e-mail da Seduc? Porque eu abro aqui, ó, e todo mundo que está com esse, por exemplo, o Antônio Douglas, com certeza está usando, porque o nome é todo maiúsculozinho, né? Ó. Antônio Douglas, Antônio Natanael, Carlos Eduardo, aparentemente também, José Mateus, aparentemente essa galera aqui, Sara Jennifer, Tainá Alves Bezerra, aparentemente esse pessoal aqui já está usando o e-mail
da SEDUC, que é aquele e-mail @aluno.ce.gov.br. Por que é importante você usar esse e-mail? Porque o Google Sala de Aula agora vai ser só com esse e-mail. Você não vai poder entrar mais com seu e-mail pessoal, certo? Então ele vai ser só com esse e-mail. 2, na nossa chamada aqui, na minha e na de todos os outros professores, você não vai pedir para entrar na aula, você não precisa mais pedir para entrar na aula. Você pode ver que tem alguns alunos aqui que eles entram direto na aula, não precisa pedir permissão. Quem está usando o e-mail da SEDUC, quando eu crio a aula, ele já entra direto, ele não precisa pedir permissão. Isso aí é bom, porque, por exemplo, eu fico com o celular aqui com a câmera e o computador aqui embaixo com a tela, certo? Então, eu fico sempre vendo quem pede no celular. Só que alguns professores usam só o computador. Então, depois que ele projeta a tela, ele não consegue mais ver quem está pedindo para entrar, certo? E aí não deixa mais ninguém entrar. Entra até uma certa hora, depois não consegue mais entrar. Então, se você consegue entrar sem precisar pedir, é melhor, né? Então é isso. Passem a usar mais o e-mail da SEDUC. Na verdade, o ideal é que use só o e-mail da SEDUC, certo? Vou colocar aqui o link da frequência para vocês no chat, certo? E aí vocês podem ir respondendo a frequência e à medida que forem respondendo, vocês podem ir saindo, certo? Um bom dia a todos. É sempre um grande prazer estar aqui falando sobre romantismo, seja lá sobre o que for para vocês. Ok? Tchau e um excelente final de semana.